Mateus 5, 27 e 32. Vamos refletir sobre o adultério e o divórcio. Esse texto deve ser compreendido no contexto do Sermão da Montanha, que Jesus, dirigindo-se às multidões, falou do caminho, isto é, do ser bem-aventurado, do estar em marcha, estar a caminho, estar em movimento constante para se chegar ao reino de Deus, o já e ainda não desse reino, é claro. Digo isto porque bem-aventurado em hebraico se diz asherê, e asherê é isso que acabo de explicar, um constante movimento, um estar em marcha, e não uma coisa parada, como pode nos induzir a tradução comum de asherê por beato ou bem-aventurado. Pois bem, Jesus, depois de explicar as 7 bem-aventuranças, ele comenta algumas leis do Código do Deuteronômio e as relaciona com a justiça. Jesus é muito claro, muitas leis judaicas estavam ultrapassadas e mereciam ser revistas. A justiça do reino que ele pregava era superior à antiga. Era necessário um movimento, um caminho de atualização dessas leis. Neste evangelho, pois bem, Jesus trata da lei do divórcio e sua relação com o adultério. São duas coisas controversas e delicadas. Adultério tem relação com o divórcio. Eles também fazem parte do nosso modo de pensar, da nossa cultura, que por sua vez tem relação com o mundo bíblico, o judaísmo e o cristianismo. Jesus reflete sobre ações das pessoas do seu tempo e as relaciona com as leis deuteronomistas, isto é, as leis construídas pela comunidade judaica, muitas delas instruídas pela liderança de Moisés, instituídas, melhor. Podemos encontrá-las no livro do Deuteronômio. O Evangelho de Mateus é o que mais faz uso do Deuteronômio. São 25 citações de vários capítulos desse livro, para fundamentar temas como família, levirato, relação com os pais, divórcio, adultério, etc. O Evangelho segundo Mateus foi escrito com o objetivo de fortalecer a fé das comunidades cristãs, das comunidades formadas por judeus cristãos nascidos na Palestina, bem como de demonstrar que Jesus é a realização do Primeiro Testamento. Ele é o Messias e esta deveria ser a catequese. E a realização desse Primeiro Testamento, com suas leis, muitas delas marcadas por tradições ultrapassadas e longe do projeto de Deus. Portanto, nesse Evangelho, o autor cuidou de mostrar como Jesus atualiza as leis e se compromete ou se contrapõe a muitas delas. Na discussão sobre o divórcio estabelecido por Moisés em Deuteronômio 24:1, se diz que quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não se encontra mais graça a seus olhos porque viu algo de inconveniente, ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará, deixando-a sair da casa em liberdade. Veja, a lei é muito dura e não tem nada a favor da mulher. É o homem que vê algo errado na mulher. Ele poderia repudiá-la e deixá-la sem direito algum. E o texto, na sequência, continua dizendo que se essa mulher for tomada por outro homem e esse também a deixar, a repudiar, ela não poderia voltar para o primeiro marido. Triste cena. A mulher era de fato considerada objeto de compra do homem, um valor que ele adquiria e que podia ser descartado a seu bel prazer. Lembra que o matrimônio, no tempo antigo, era realizado em 3 fases: namoro, noivado e núpcias. No namoro se estabelecia o valor da mulher, se trabalhava para comprar esse valor que era dado em dote aos pais, e o homem passava a ter posse daquela mulher. Por isso então a mulher era um objeto de compra. Por isso que Jesus afirma que o divórcio leva a mulher a tornar-se uma adúltera, uma mulher que estava fora do caminho correto das tradições humanas ou das relações humanas integradas. Entenda, não podemos exigir do pensamento de Jesus naquela época mais do que isso. Ele também, é claro, é fruto do seu tempo. Digo isso porque alguém pode estar pensando que se o casamento não der certo, é melhor que se separe mesmo, que se realize um divórcio, uma separação definitiva, e que cada um encontre um novo caminho.
Hoje, compreendemos também que por causa do amor que se deve prevalecer sempre, até mesmo relações que não são mais cultivadas pelo amor devem encontrar outros caminhos de felicidade, de vivência da fé. Usa aqui um sentido de entendimento do matrimônio muito interessante. Usamos o substantivo cônjuge para referir-se a alguém que está maritalmente vinculado a outro. Cônjuge tem relação com a outra palavra, canga. Não canga que as mulheres usam na praia para demonstrar a sua liberdade, mas canga é um instrumento também usado para atrelar dois bois numa carroça. Um tem que fazer o mesmo que o outro, seguir o mesmo caminho, os dois bois. O uso da metáfora é bonito para o casamento, né? Isto é, os dois estão atrelados dentro de um único projeto marital. Mas na prática pode significar um jugo, um suplício, quando a relação não é mais possível. Quando a canga, então, é quebrada. Voltando ao tema do Evangelho, Jesus, sabedor dessa lei deuteronomista, explica que na relação familiar essa norma foi dada por causa da dureza do coração dos antepassados, mas que nem sempre foi assim. Ele acrescenta uma novidade à lei deuteronomista. O divórcio é permitido somente em caso de adultério ou de não cumprimento das normas sexuais presentes em Levíticos 18. Leia esse texto. Ali fala das impurezas sexuais e como devem ser evitadas. A lei de Moisés sobre o divórcio para Jesus representa a condição humana. Os fariseus, os intérpretes da lei, apoiavam-se na lei deuteronomista para considerá-la favorável à visão patriarcal machista que eles tinham. No Evangelho de Marcos, esse tema é colocado no cenário de controvérsia entre Jesus e os fariseus que os colocou à prova. Jesus demonstra sem contradizer Moisés que se trata de uma oposição entre o ser humano e Deus, mas que isso não é o que Deus estabeleceu na origem. Jesus trouxe uma nova compreensão da lei. Primeiro, ele anunciou as bem-aventuranças. Como já dizia, ser bem-aventurado está sempre na dinâmica do caminho. Cometer adultério é desviar-se do caminho. E é a partir daí que se deve entender a lei, interiorizá-la. Moisés, na lei, fala de não matar, de não jurar, de não cometer adultério, e Jesus mais fundo ainda disse o seguinte: onde está realmente, em outras palavras, a sede da maldade? É fora do homem? Não, tenho certeza que não. Então Jesus interioriza, torna mais profunda a lei que nós temos. Portanto, não adianta uma observância externa por ela mesma. Interessa é a atitude fundamental, é a opção da orientação fundamental da vida, que seria o que é o núcleo desse evangelho. O espírito do evangelho é exatamente sair dessa maneira externa, própria dos advogados, dos juízes, que julgam na base da lei, observando aquela vírgula da lei, ou aquele ponto, ou aquele pequeno detalhe. Jesus diz: nós temos que ir ao coração da lei. E qual é o coração da lei? É o amor. Então, não é só não matar, é perdoar, é acolher, estar aberto ao outro. Não é só cometer adultério, é ter uma atitude nova diante da mulher. É muito mais profundo. Não é tanto um olhar no sentido material, mas é criar dentro de si esse respeito entre nós seres humanos, homens e mulheres. Descobrir que a dignidade descobrir então a dignidade das pessoas. Pessoas não são mercadorias, não são coisas que podemos comprar, mas gente dotada de liberdade e de consciência. Portanto, o ser humano merece respeito. Não cabe ao homem simplesmente divorciar-se da mulher porque não vê mais nada de interessante nela. Ainda bem que os tempos mudaram, né? E a relação homem e mulher tem avançado em nosso tempo. Bom, será mesmo? Muita coisa ainda precisamos avançar para o estabelecimento de um homem novo e uma mulher nova, para além das leis que matam. E para terminar, relembra que o Papa Francisco, que na carta Amoris Laetitia, ao falar dos recasados, nos convoca a olhar com carinho a questão da indissolubilidade do matrimônio e a misericórdia da Igreja diante daqueles que não puderam manter-se no casamento. Diz Francisco:
Por isso, um pastor não pode se sentir satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem em situações regulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. É o caso dos corações fechados, que muitas vezes se escondem até por detrás dos ensinamentos da igreja, diz Francisco, para se sentar-se na cátedra de Moisés e julgar-se, às vezes, com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias feridas. É também do Papa Francisco. Por isso, aos sacerdotes, lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor. E de igual modo assinalo que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Palavras de Francisco. E foi esse o caminho mostrado por Jesus no seu Evangelho de Mateus 5, 27 a 32. O caminho do amor e não o da lei que mata. Paz e bem a todos.